Justitia enim Dei, pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que está registrado em Abacuque. Peço que os irmãos abram novamente lá em Abacuque, profeta Abacuque. Hoje iremos tratar a segunda parte desse livro. A primeira nós vimos que foi do versículo 1 do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 11, onde está registrado o primeiro diálogo que Abacuque registra, a sua primeira queixa e a primeira resposta de Deus. Agora a segunda parte do livro de Abacuque, ela continua ainda no capítulo 1, versículo 12, e ela vai até o capítulo 2, versículo 20. Essa é a segunda parte do livro, onde também está registrado o segundo diálogo que Abacuque tem com Deus. É algo que se segue, porque como nós vimos anteriormente, a resposta de Deus, o que nós vamos discorrer aqui nessa manhã, é que a resposta que Deus deu a Abacuque, ela não foi um tanto satisfatória e agradável do ponto de vista humano, daquilo que nós podemos enxergar de acordo com as nossas limitações. Se nós formos olhar e analisarmos a resposta de Deus, a semelhança de Abacuque, nós vamos perceber que isso não corresponde aos nossos ideais, não é aquilo que, assim como Abacuque e assim como nós, não era aquilo que nós esperávamos. Mas façamos a leitura, irmãos, dessa segunda parte. Nós vamos agora por partes. Nós vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 17 por enquanto, onde está registrado a segunda queixa de Abacuque. Então nós daremos sequência posteriormente, ainda hoje, a leitura da segunda resposta de Deus. Abacuque, capítulo 1, versículo 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol
apanha-os em sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Essa é a primeira parte desse sermão. A segunda queixa de Abacuque, e nós vemos que é uma sequência, era o que inevitavelmente seria a conclusão de Abacuque em respeito à resposta que Deus deu anteriormente. Nós vimos na exposição anterior e nós conseguimos analisar, né, as queixas de Abacuque no sermão anterior, que Abacuque está preocupado com aquilo que ele entende como uma aparente indiferença da parte de Deus quanto ao seu sofrimento, quanto ao problema do mal que estava acontecendo no meio do povo de Deus, né, Judá. E essas queixas que Abacuque estava fazendo no capítulo 1, onde nós vimos anteriormente, ela pode ser resumida da seguinte forma: até quando, Senhor? Nós vimos isso anteriormente. Senhor, até quando? Até quando eu terei que sofrer, passar por tudo isso? E nós encerramos o sermão anterior com a resposta de Deus, que pode ser definida, né, e sintetizada da seguinte forma: Abacuque, eu estou agindo. Então foi basicamente isso que nós vimos anteriormente. Abacuque está preocupado. O Senhor parece indiferente. Parece que o Senhor está distante do seu povo. Parece que o Senhor abandonou a sua criação. Não sei, parece que o Senhor está fazendo vista grossa ou compactuando com aquilo que está acontecendo no meio do seu povo. Se eu não suporto mais violência, eu não suporto mais o litígio, se eu não suporto mais toda essa vergonha que está acontecendo no meio do seu povo, Senhor, até quando? E Deus pede ao seu povo e a Abacuque a que eles olhassem para o horizonte, para o cenário internacional, fora das fronteiras, e eles pudessem observar aquilo que Deus já estava fazendo na história. E às vezes, irmãos, é importante nós, uma pequena comunidade, nós às vezes não enxergamos exatamente aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele garante fazer na história. Às vezes nós estamos tão presos ao nosso contexto, a nossa vida pessoal, individual, que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo no todo, na história. Nós pegamos alguns casos isolados de sofrimento e injustiça e resumimos a história naquilo. Irmãos, mas o que Deus está fazendo na história e o que Ele vem fazendo ao longo da história é algo que é inexplicável, é algo que é poderoso. E é basicamente isso que Abacuque, ele passa anteriormente na primeira parte, no primeiro diálogo, em que ele faz e se queixa a Deus e Deus o responde. E nós pontuamos algumas coisas importantes, aquilo que nós discutimos anteriormente, é que há alguns elementos importantes para o triunfo da fé. E nós sabemos que o texto-chave interpretativo de Abacuque é
o justo viverá pela fé. Uma das formas que você pode usar para interpretar qualquer livro bíblico, comece com o texto-chave do livro, né? Que é uma das chaves que nós utilizamos no campo da teologia para poder interpretar determinado livro. E no caso de Abacuque, o texto-chave está no capítulo 2, versículo 4, ao qual Deus diz e afirma que o seu justo viverá pela fé. Essa é a chave hermenêutica que nós utilizamos para interpretar Abacuque. Nós veremos isso também no Novo Testamento. Então o triunfo da fé, ele está sobre 3 pilares, a qual o primeiro é: mesmo diante do problema do mal e tanto sofrimento, nós somos conclamados a adorar o Deus da aliança que governa o universo e intervém na história. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós não podemos deixar que a nossa percepção da realidade ela seja ofuscada pelo desespero causado pelo sofrimento. Nós não podemos deixar, irmãos, que a nossa percepção de quem Deus é, daquilo que Ele prometeu fazer, ser ofuscado por causa dos nossos sofrimentos. Nós não podemos permitir isso. É claro que é razoável nós nos queixarmos, em certo sentido, pelos nossos sofrimentos, irmãos. Mas Deus garantiu a Abacuque que ele não era indiferente com o sofrimento do profeta. Deus mostrou que estava agindo. E Deus, ele deseja que eu e você compreendamos que ele não é indiferente com o seu problema. Ele não é indiferente com a sua situação, com as injustiças que você tem passado, que você tem clamado a Deus por justiça. Deus, ele quer que você entenda isso, que você se apegue a isso, mas também ele deseja que você não permita que a sua fé, a sua visão, a sua percepção da realidade não seja ofuscada, não seja atrapalhada pelo seu sofrimento. E terceira coisa é que Abacuque, ele deixa uma lição muito importante, irmãos, que os santos, os fiéis, eles aspiram, eles clamam e desejam ardentemente a justiça. Eles buscam ao Senhor para que a verdade se firme. E por isso que às vezes nós ficamos tão inquietos em nossa vida, preocupados, porque nós estamos buscando a glória de Deus e a sua justiça. Então é normal, é razoável que você às vezes se incomode, né? Que você se perturbe com algo que está errado. E você fala: Senhor, isso não está certo, Senhor. Senhor, ajude-me. Senhor, toma a minha causa em tuas mãos. Porque isso que está acontecendo, Senhor, isso que está acontecendo, isso não promove a sua glória. Agora, nessa segunda exposição, irmãos, nós vamos voltar os nossos olhos ao segundo diálogo que Abacuque ele registra, a qual se segue do primeiro diálogo. O interessante é que esse diálogo ele é um pouco mais tenso e dramático. Ele se torna um pouco mais tenso e dramático. E por consequência também ele é mais envolvente. Vocês perceberão isso. Porque nós vimos que, de acordo com essa segunda queixa de Abacuque, os seus dilemas e preocupações anteriores não foram satisfeitas, não foram atendidas da forma que ele gostaria de ser. O que deixou ele ainda mais assustado e preocupado. Se antes Abacuque estava preocupado com o que estava acontecendo no meio dos seus patriotas, no meio de Judá, se isso era uma grande preocupação, agora Abacuque está mais preocupado, porque Deus garantiu a Abacuque que ele levantaria uma nação. E como é que nós vimos a descrição dessa nação? Como é que Deus descreve essa nação? Uma nação impetuosa,
perversa. Esse era o instrumento de juízo de Deus. É isso que causa preocupação em Abacuque, agora nesse segundo diálogo. E é isso que nós vamos tratar aqui a partir de agora. Bom, o que se segue do primeiro diálogo registrado por Abacuque é uma dúvida ainda mais queixosa, confusa e perplexa. Abacuque começa dizendo: não és tu, desde a eternidade, ó Santo, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Algumas traduções aparece: tu não morrerás, mas isso não vem ao caso agora. Uma coisa que nós precisamos entender aqui é que Abacuque, ele coloca em xeque, né, levando em consideração a resposta dada por Deus anteriormente, Abacuque coloca em xeque duas coisas muito importantes em relação ao caráter e à essência de Deus. Uma delas é a eternidade e outra coisa é a santidade de Deus, as quais se distanciam de sobremaneira de um monarca tirano e um homem pecador. Isso é bastante diferente, irmãos. Abacuque está analisando, está tentando entender os caminhos de Deus a partir daquilo que ele se revelou para o seu povo, né? Os judeus, na maioria das vezes que eles se dirigiam a Deus, eles se dirigiam mais como o eterno, o Senhor eterno, né? E levavam em bastante consideração a santidade de Deus. Irmãos, Deus, como um ser eterno, ele é incomparável. Diferente de nós, que quando fomos criados, Deus, ele colocou isso em nosso coração. O homem, o ser humano, a humanidade, ela almeja pela eternidade. Mas Deus, ele é eterno, ele criou todas as coisas, ele está acima de toda a sua criação, ele é independente da sua criação, ele é autossuficiente, ele é santo no sentido absoluto e inquestionável. Deus, ele é incomparável, por isso que ele está distante de ser representado talvez por um monarca tirano ou um homem pecador. E para Abacuque, a resposta de Deus, ela era incoerente ao seu caráter revelado. Para Abacuque, a resposta de Deus era incoerente. Então é por isso que nós chegamos até certo ponto a entender que Abacuque está observando uma determinada incoerência, uma incoerência daquilo que Deus havia se revelado como Deus eterno, que está acima da sua criação, e um Deus santo. Lembrando que nós estamos levando em consideração, irmãos, aquilo que Deus respondeu a Abacuque. E o que é que Deus respondeu a Abacuque? Abacuque, eu estou agindo. Mais detalhadamente, Abacuque, eu vou levantar os caldeus, essa nação perversa, corrupta, idólatra, sanguinária, para punir o povo que eu escolhi. Olha só, Abacuque chega a determinada conclusão. O Senhor está usando o caos, ó Deus, para acabar com o caos. Isso que deixou Abacuque ainda mais insatisfeito, ainda mais assustado. E Abacuque lembra uma coisa importante. Ainda no versículo 12: o Senhor puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir disciplina. Abacuque lembra que é Deus que atua na história. É Deus quem levanta reis
estabelece tronos. É Deus quem governa e dirige toda a história. Abacuque se lembra disso. E por isso que ele diz, porque na primeira resposta, Deus disse, Abacuque, eu estou agindo, estou levantando, estou estabelecendo um povo para punir o meu povo. E Abacuque agora se lembra, ó Deus, o Senhor puseste aquele povo para executar juízo e para servir de disciplina. Isso é bastante caótico na nossa percepção limitada e humana. Deus usando o caos para acabar com o caos. Isso é bastante confuso para nós até este momento. Abacuque ainda continua nos seus argumentos, nas suas queixas. Porque o Senhor toleras e te calas em relação aos perversos. Para Abacuque não era justo, irmãos, os babilônios devorar e destruir Judá. Mesmo com o pecado de Judá, para Abacuque não era razoável, não era justo Deus punir o seu povo com um povo que Abacuque diz mais perverso do que o seu povo. A qual nós percebemos que o currículo dos caldeus, como já dissemos anteriormente, não era nada ético ou pacífico. Nada ético e pacífico. Abacuque ainda continua dizendo, por causa disso, Senhor, tudo que eles fazem, tudo que eles estão fazendo, esse povo a qual o Senhor está levantando para punir o pecado do seu povo, por causa disso, eles aumentam as suas riquezas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. A afirmação de Abacuque, eles aumentam, ó Deus, as suas riquezas. Abacuque se queixa, e aqui com uma queixa bastante significativa, de que o cenário a qual Deus estava promovendo, a qual Deus estava governando, só estava promovendo o quê? A ascensão e a prosperidade do mal, o aumento significativo da injustiça e do sofrimento. Segundo a perspectiva do profeta, dessa maneira em que Deus estava dirigindo a história, parecia não haver vantagem nenhuma em ser justo, quanto por outro lado, havia a maior vantagem em ser perverso e praticar a injustiça. Por isso Abacuque diz no versículo 16, por isso ele oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua rede de arração, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Ora Deus, o perverso, o injusto, agora Senhor está prosperando, está avançando, ó Deus. A maldade está proliferando, Senhor. Para Abacuque, aquilo que o Senhor estava fazendo não resolveria o problema do seu povo, até poderia resolver o problema em Judá, mas só ia piorar o problema nos termos mundiais, porque a Babilônia estava crescendo, estava devorando os povos, estava se tornando a maior potência. Eles estavam construindo, estabelecendo a sua cidade em cima do sangue de muitas pessoas inocentes, de muitos povos. E entre eles estava também o povo que Deus havia escolhido para ser o povo da sua aliança e do seu pacto. E por isso que Abacuque enxerga isso, parece não haver vantagem em ser justo. Às vezes na nossa percepção como ser humanos, ou na nossa época contemporânea,
Parece não haver vantagens em ser um bom marido. Parece não haver vantagem em ser um excelente funcionário. Parece não haver crédito ou dignidade em ser um cidadão do bem. Porque os ímpios estão crescendo cada vez mais. Os perversos, ó Deus, estão prosperando. Parece não haver vantagem, irmãos, em ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, justos. Parece haver mais vantagem em ser perverso e praticar o mal. É claro que Abacuque está experimentando a mesma coisa que Asaf, o salmista Asaf. Depois vocês dêem uma olhada em um dos salmos de Asaf, se eu não me engano, Salmo 37, a qual Asaf, olhando os ímpios, os perversos prosperando, e ele como um representante do templo, da casa do Senhor, passando por grande dificuldade, ele disse: Senhor, quase os meus pés escorregaram. Às vezes chega um ponto na nossa vida, irmãos, que nós tentamos tomar outras alternativas, porque a justiça de Deus não vem. Nós tomamos outras alternativas, porque parece que Deus não está agindo ao nosso favor. E não podemos deixar que isso atrapalhe e manche a nossa conduta e o nosso caráter. E Abacuque encerra o seu dilema aqui com mais uma queixa, com mais uma indagação. Lembra? A primeira ele terminou: Senhor, até quando? E aqui ele termina: mas será sempre assim? Será que vai ser sempre assim, ó Deus? Olha a história, irmãos. Parece que a história só se repete. A história só se repete. Os ímpios e os perversos prosperam, enquanto os justos sofrem e padecem. Parece que a história se repete ao longo dos anos. E Abacuque diz: será que vai ser sempre assim? Talvez você esteja se perguntando: será que vai ser sempre assim? Eu todo dedicado, todo voluntário, sofrendo, será que vai ser sempre assim? Será que o ímpio sempre haverá de prosperar? Será sempre assim, tanto injustiça e sofrimento? Será sempre assim na educação, na política, na sociedade, sempre de mal a pior? É isso que nós devemos refletir. Será que vai ser sempre assim? Entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador. Será que vai ser sempre assim, ó Deus? Tanta corrupção, tanta perversidade, tanta injustiça. Será que vai ser sempre assim? Às vezes nós nos perguntamos. Só que Abacuque, ele toma agora a melhor alternativa para os justos. Aí no capítulo 2, versículo 1, Abacuque registra: entrarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Essa foi a atitude de Abacuque a partir de agora. E agora parece que o cenário começa a mudar. Mesmo tão preocupado e confuso, Abacuque decide aguardar a resposta de Deus aos seus questionamentos. A torre de vigia era uma fortaleza posta sobre os muros da cidade para se ter uma ampla visão do que estava acontecendo e dos perigos que poderia acontecer dentro e fora da cidade. E aqui, irmãos, é uma descrição de alguém que buscou ao Senhor para compreender os seus planos e os seus propósitos. E eu acredito que está na hora de nós
interpretarmos a história à luz de quem Deus é, e não o inverso. Nós começamos a analisar Deus à luz daquilo que a história diz. Mas tanto caos, Senhor, tanto sofrimento, tanta dificuldade, Senhor. E às vezes causa incoerência com aquilo que Deus se revelou. Mas nós devemos interpretar a história à luz de quem Deus é. E não interpretar a Deus à luz da história. Senão nós vamos idealizar um Deus totalmente impotente, incapaz, frágil, que não tem controle, que não conhece o futuro, que não estabeleceu plano nenhum. Mas nós interpretamos a história à luz de quem Deus é. E é por isso que a igreja, ela não teme o futuro, porque ela sabe que está nas mãos de Deus. E é através da oração, irmãos, que o povo de Deus consegue compreender aquilo que Deus está fazendo e se submeter aos propósitos de Deus. Agora no capítulo 2, o Senhor diz, versículo 2, capítulo 2, versículo 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que passa possa ser lida, até por aquele que passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Aqui o Senhor pede a Abacuque que ele registre a visão que ele teve, que ele registre a profecia. E qual era a visão, qual era o oráculo que ele havia recebido da parte do Senhor? Os babilônios tomando a terra de Judá e levando o povo de Deus a cativeiro. Era essa a visão. Registre. Deus assegurou com toda a certeza que os pecados de Judá seriam punidos. Essa foi a primeira queixa de Abacuque. Se o Senhor não está vendo o que o seu povo está fazendo, e o Senhor garante que a iminente condenação era o cativeiro babilônico. Isso aconteceu. Deus assegurou que os pecados de Judá seriam punidos. Por isso que ele diz: registre, deixe isso registrado, para que todos possam ler e compreender. E agora no versículo 4, ele continua: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Essa aqui é a parte importante, e nós chegamos na chave hermenêutica desse livro. Deus afirma que a alma do soberbo, do arrogante, dos perversos, cada vez se incha mais, se inflama mais. Que a alma deles não é reta no Senhor, mas o justo viverá pela fé. Deus diz que, de fato, os soberbos, caldeus, perversos e corruptos, que a sua alma soberba cada vez mais se incharia, mas que o seu povo confiaria no Senhor até as últimas consequências.
É isso que o povo de Deus faz. E a fé, meus irmãos, é a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas e de que Ele há de levar a cabo os seus propósitos redentores. A base, o pilar da fé é isso. Infelizmente, nós fomos indevidamente ensinados que a fé, ela deve mover a mão de Deus a fazer coisas, a realizar grandes sinais miraculosos. Irmãos, a sua fé tem que mover a mão de Deus, mas a fé, do ponto de vista bíblico, é um meio de graça que serve para calar todas as nossas queixas. Mas, Senhor, até quando? Senhor, vai ser sempre assim? A fé é um meio de graça capaz de calar todas as nossas queixas. Ela é capaz de aquietar as nossas almas cansadas e nos fazer repousar nas promessas do Senhor. Nos levando a entender, irmãos, que Deus, Ele não é indiferente para com o nosso sofrimento, que Ele não compactua com a injustiça e que Ele não é incoerente, mas Ele é o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com o seu povo e que prometeu redimir toda e completamente a sua criação. E ao longo da história, irmãos, Deus, Ele tem feito e executado o seu plano redentor. O apóstolo Paulo, ao fazer uso desse texto, o justo viverá pela fé, ele é quem interpreta esse texto da melhor forma. Não são os pregadores de plantão do nosso tempo, mas o apóstolo Paulo. Ele vai dizer que a justiça de Deus, ela se manifesta por meio da fé. E é uma justiça, irmãos, que do começo ao fim é pela fé. E Paulo ainda diz, irmãos, que a ira de Deus, ela se manifesta, ela se inflama, e ela é evidente sobre todo o cosmos, sobre toda a sua criação. A ira de Deus se manifesta desde os céus, irmãos, contra toda impiedade e injustiça que homens perversos têm trocado a verdade pela mentira. A ira de Deus se manifestou, irmãos, a estes homens. A ira de Deus se inflama, e ela se inflamou em um dado momento da história, em que o seu Filho Jesus Cristo assumiu o meu e o seu lugar na cruz. Foi Ele quem experimentou por nós a ira de Deus contra o meu e o seu pecado. A ira de Deus que estava prestes a sucumbir às nossas almas e a esmagar o peso das nossas iniquidades, foi posta sobre o seu Filho. E a sua fé não pode repousar sobre sinais ou qualquer outro tipo de prodígio. A sua fé deve repousar naquele que morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. A base da nossa fé, irmãos, é Cristo, e Cristo crucificado e ressurreto. Se a sua fé não está baseada nisso, não é fé, é qualquer outra coisa, é qualquer crença popular. Mas a fé histórica da igreja, do povo de Deus, ela repousa no Filho de Deus, morto como um cordeiro mudo,
e ressuscitado dentre os mortos, e que vive. O texto se encerra, irmãos, com 5 ais sobre os caldeus. Nós vemos isso a partir do versículo 6. Eu vou ler apenas alguns versículos com os irmãos. Apenas o versículo 6, o versículo 9, o versículo 12, o versículo 15 e o versículo 19. Versículo 6. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Versículo 9. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos. Versículo 12, que é o terceiro ai. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Versículo 15, o quarto ai. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a vergonha. E o quinto ai, no versículo 19. Ai daquele que diz à madeira: acorde, e a pedra muda: levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Aqui Abacuque registra os 5 ais, que representa a sentença de Deus contra essa nação que naquela ocasião estava sendo usada por Deus como instrumento de disciplina para o seu povo. Deus, ele garante e assegura ao profeta Abacuque que os babilônios não ficariam impunes ou isentos do juízo de Deus contra toda impiedade que eles haviam acumulado. Que eles receberiam do Senhor o fruto das suas ações, da sua perversidade, e que, porquanto nada, meus irmãos, nada passa desapercebido diante dos olhos do nosso Deus. Deus assegurou ao profeta Abacuque que a taça, e aqui é uma figura importante no Antigo Testamento, a taça a qual era descrita como algo que estava contido, a ira de Deus, essa mesma taça a qual Judá estava tomando agora, sendo punida por Deus, essa mesma taça, ela seria passada para os babilônios. E Deus, naquela ocasião histórica, estava exercendo a sua justiça sobre todos os povos daquela época. Começou pelo Egito, pela Síria, depois veio Judá, veio o reino do norte, Israel, e depois se seguiria pelos caldeus, a Babilônia. Deus, ele não deixa que os pecados fiquem impunes, meus irmãos. O interessante é que o Filho de Deus, ele bebeu desse cálice, experimentou da ira de Deus, para que nós não experimentássemos, porque nós não suportaríamos aquilo que os nossos pecados mereciam. Mas Cristo tomou o meu e o seu lugar. Porquanto o Senhor, irmãos, ele promete fazer justiça e colocar tudo em seu devido lugar. Os perversos na vergonha e no desprezo eterno, os justos no gozo do seu Senhor. Porquanto o Senhor lhe há de retribuir todos segundo as suas obras. Nada, irmãos, passará desapercebido aos olhos do nosso Deus. Nada. Por isso, entenda uma coisa: vale a pena nós permanecermos fiéis. Vale a pena, irmão, ser um bom cidadão.
porque o nosso Deus está contemplando tudo. Vale a pena ser aquele excelente funcionário que você tem sido em seu cargo, em sua empresa. Ainda que ninguém esteja vendo, ainda que durante anos você não tenha sido reconhecido, vale a pena. Porque quando somos fiéis no muito, no pouco, o Senhor nos colocará no muito. Irmãos, o que nos está reservado na eternidade é muita coisa. Eu sei que o fato de acordar cedo e trabalhar não é lá muito desejado por nós, irmãos, mas há muito trabalho reservado para os santos no céu, e trabalhos importantíssimos no reino que Deus ele vai estabelecer em seu retorno. Há coisas importantíssimas, a quais muitos não reconheceram você aqui. O Senhor ele nos concederá grandiosos galardões. E para finalizar, Abacuque tece uma nota. Aqui já não é mais Deus, mas é uma nota que Abacuque tece. Após o último ai de Deus, pelo fato da idolatria dos caldeus, ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A advertência do Senhor, nós até começamos bem, mas a advertência do Senhor a partir de agora é: cale-se. Cale-se, porque diante do tribunal de Deus não há quem possa subsistir, não há quem possa argumentar, não há quem possa: ah, Senhor, mas eu fiz isso, Senhor, mas eu não fiz isso. Cale-se diante de Deus toda a terra. Sabe por quê? O profeta Jeremias afirma: se há uma coisa que devemos nos queixar, se de fato vamos nos queixar, queixe-se cada um dos seus pecados. É muito fácil falarmos das injustiças polêmicas que têm acontecido no universo político. É muito fácil nós falarmos das injustiças dos nossos patrões, da nossa empresa. É muito fácil falar da injustiça do meu cônjuge. É muito fácil eu falar das injustiças que eu sofro. Mas as injustiças que eu pratico, que eu faço. Queixe-se cada um dos seus pecados. Irmãos, oremos ao Senhor para que o Senhor ele venha continuar falando no nosso coração à medida em que nós nos aproximamos dele. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, e te glorificamos porque o Senhor nos advertiu, Senhor. O Senhor confortou o nosso coração e aquietou a nossa alma, Senhor, diante dos nossos dilemas. Ó Deus, nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, nossas causas levamos diante de Ti, ó Deus, e aguardamos, ó Deus, em nossa torre de vigia para contemplar aquilo que o Senhor está fazendo e esperar a resposta do Senhor. Ó Deus, por isso, nos calamos diante de Ti, ó Deus, crendo que o Senhor é justo em todos os seus feitos. Ó Deus, nos purifica de toda iniquidade, de toda injustiça que nós praticamos e nos ensina a nos apegar à verdade e somente à verdade, em nome de Jesus. Amém.